Bom dia. Bom dia, Tainá. Tá me ouvindo? Dá uns minutinhos pra gente começar. Bom dia, Vitória. Bom dia, Ana. Bom dia, Camila. Pessoal, a live de hoje tem uma finalidade especial que a gente vai falar sobre o planejamento ideal. E qual que é essa intenção? Como vocês sabem, eu estou realizando a jornada da aprovação no mestrado, que se iniciou na quarta-feira. E no primeiro episódio da nossa jornada da aprovação no mestrado, eu falei com vocês sobre o planejamento ideal para que vocês montem, né? Para que vocês consigam realmente chegar de uma forma bem preparada para os processos seletivos de mestrado. E na segunda aula, que foi ontem, a gente falou sobre 5 crenças limitantes que te impedem de chegar lá. E hoje a gente vai fazer como se fosse uma revisão do que a gente falou no primeiro episódio, mas com uma convidada especial. Eu não sei se vocês acompanharam o canal do Telegram, mas eu lancei um desafio lá que a primeira pessoa que me chamasse, que escutasse o áudio, me chamasse no direct, eu ia estar fazendo uma consultoria ao vivo para falar com essa pessoa a respeito do planejamento ideal. E essa pessoa, a primeira pessoa que escutou e me chamou no direct foi a Vitória, e ela já está por aqui. E eu vou estar convidando ela para a gente conversar a respeito do planejamento dela, tá bom? E que eu tenho certeza também que isso vai contribuir bastante para auxiliar vocês que estão também assistindo. Bom dia, Vitória, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tudo pessoal. jóia? Conexão tá show? Tá show, tô te escutando bem. Tá, beleza. Vitória, você quer se apresentar um pouquinho antes da gente iniciar, para falar do planejamento? Da onde Claro, você sim. estuda, para o pessoal poder te conhecer melhor? Bora. Meu nome é Vitória, né? Como o Assis já me apresentou, eu estou cursando o nono período na instituição Unigoiás. Atualmente eu sou mentoranda dele no GPS de aprovação do mestrado, gostando muito. Também estagio no GMPR Advogados. E é isso, basicamente isso. Bacana. Vitória, diz para o pessoal como é que você me conheceu, só para a gente poder contextualizar e passar já para as suas dúvidas. Show. Tá, eu conheci o Assis porque ele sempre foi um acadêmico muito atuante na pesquisa e eu desde o início do curso eu tinha essa pretensão, mas eu não, assim, eu não tive a coragem e assim, eu não fui uma fazedora, né, como a gente aprendeu no GPS da pesquisa. Da aprovação do mestrado. E a gente teve um primeiro contato do Comped, né? Que você me ajudou a fazer o projeto e tudo mais. E desde então, tudo que eu faço na pesquisa, né? Eu conto com a sua ajuda e agora o GPS. E assim, sou muito grata e é isso. Ah, legal. Se puder falar também um pouquinho do que você está achando dessa experiência de participar do GPS, para poder contextualizar o pessoal também. Certo. Então, o GPS foi uma surpresa muito boa, porque apesar de eu saber ter ciência de toda a sua técnica, de toda a sua dedicação à pesquisa, eu me surpreendi muito com a sua didática, porque assim, você de fato consegue prender a gente até tarde da noite, depois de um dia cansativo, né? E assim, eu aprendi muito e já vamos colocar em prática, né? Porque ano que vem eu tenho a pretensão de tentar o programa de Direitos Humanos da UFG.
E é isso, deixar um convite para o pessoal aqui, né? Que eu acredito que vai abrir as inscrições semana que vem, né? Após a Sim. jornada. E é isso, gente. É uma oportunidade muito boa, que, assim, imperdível. Aprendi muito, eu sei que eu vou continuar aprendendo durante todo o ano da mentoria. E é isso, parabéns, tá dando show no Obrigado. GPS. E é isso. Obrigado, Vitória, pelas palavras. E já De vamos nada. falar do tema, né, da live sobre o planejamento ideal. Na primeira aula, só para contextualizar o pessoal que está chegando, na primeira aula da jornada, eu falei sobre a temática do planejamento ideal. E eu falei sobre 4 passos que eu considero que são essenciais. Que é, primeiro, em relação a conhecer o programa de pós-graduação que a pessoa quer ingressar. E como é que a gente conhece esse programa, Vitória? Só para poder contextualizar o pessoal. Acho que o primeiro passo é a gente entrar no site da universidade que a gente quer ingressar, sei lá, USP, UFG, e é bem simples. A gente joga no Google mestrado em Direito, mestrado em História, mestrado em Direitos Humanos, e que a gente consegue achar isso de uma forma bem acessível hoje. Então a gente entra no site e começa a pesquisar, a ler, e principalmente a questão das linhas e sublinhas de pesquisa, né, com foco em identificar quais dessas linhas e sublinhas de pesquisa que a gente tem mais interesse, mais aptidão, né? Por exemplo, se a gente gosta de empresarial, a gente vai tentar procurar alguma linha que tenha alguma relação com essa temática, né? A gente não vai, por exemplo, para uma linha de direito penal. Então, acho que esse é o primeiro passo. Leia a descrição da linha de pesquisa, da sublinha, ver quais são os professores que estão vinculados ali, que é muito importante. O segundo passo, desses 4 passos que eu passei para o pessoal na jornada, foi a questão de conhecer a produção científica dos professores, porque a gente tem as linhas, as sublinhas, e sempre lá também está no sites os professores que são vinculados a essas linhas, sublinhas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer a produção científica desses professores. A gente entra no currículo Lattes deles, vê quais foram, o que eles já produziram em termos de artigo, dissertação, tese, e tenta identificar principalmente um potencial orientador, de acordo com a nossa temática de interesse, né? O terceiro passo que eu passei para o pessoal foi em relação ao edital. Conhecer o edital, por quê? Porque cada edital, isso é algo que a gente até aprofundou bastante no GPS, que cada edital tem suas particularidades. Muitas vezes, quando a gente não tem um conhecimento assim, a gente pensa, pô, os editais são iguais dos processos seletivos, mas não, pessoal, os editais têm particularidades. Às vezes, em um processo seletivo vai ter uma etapa que não tem no outro. Por exemplo, na UNB, no processo seletivo de direito, tem a etapa de idiomas. Ou não tem a etapa de idiomas. Já na USP, tem essa etapa de idiomas. Então, tudo isso acaba influenciando diretamente no seu planejamento, né, por conta da questão das etapas. Então, esse foi o terceiro passo que eu passei durante o primeiro episódio para o pessoal. E o quarto seria em relação a montar um cronograma de estudos, de acordo com as etapas, de acordo com os editais, né? Um cronograma de estudos que tenha aderência ao que você vai pesquisar. Então, eu passei esses 4 passos, por quê? Porque eu vejo muitas pessoas, Vitória, que começam a estudar, que começam vou fazer o mestrado, decidi, vou fazer, por exemplo, no seu caso, né, Direitos Humanos na UFG. Eu vejo pessoas que às vezes esperam o edital sair, aí beleza, sai o edital, aí que elas começam a se preocupar com pesquisa, com montar o projeto, enfim. Mas elas já começam pelo projeto de pesquisa sem antes passar por essas etapas anteriores, sem antes conhecer o programa. Outra coisa também que é super importante, Planejamento. isso, do planejamento. Outra coisa também em relação ao site que é super importante é ver os principais regulamentos, as coisas ali que são mais importantes para você ter uma visão global do programa, né? Para você não cair lá de paraquedas. Então, foram esses passos que eu passei para o pessoal e que hoje a gente vai falar aqui hoje. E eu queria saber de você, como você já participou da mentoria, está participando da mentoria do GPS, também já viu outros conteúdos mais aprofundados. E eu queria saber de você, Vitória, como é que está o seu planejamento, quais são suas dúvidas, o que você quiser me perguntar. Então, nossa, esse planejamento, quando você nos apresentou ele no GPS, eu achei assim sensacional,
porque a gente não tem a noção da dimensão que é uma preparação para o processo, né? A gente fala, eu quero mestrado, mas não tem de fato uma noção, né? E assim, foi muito, muito bom, e eu acredito que todo mundo precisaria ter esse contato com com o Deu planejamento uma para travadinha. Oi. normal em uma. Deu uma... Voltou? Voltou. Voltou. Eu tô em umas aí, a internet é uma maravilha, Acontece. mas enfim. Aquele passo que a gente frisou muito no GPS, né? Que foi domine o edital. E aí eu cheguei, né, a analisar o edital de direitos humanos e tudo mais. Mas, assim, uma dúvida, na verdade, uma curiosidade, que eu acho que eu nem cheguei a te perguntar. A etapa da prova específica, né? Dos conhecimentos específicos. Né? Assim, lá eles deixam textos e tudo mais, mas, assim, eu queria saber se você teve uma preparação também para essa prova. Por exemplo, se você chegou a. Eu não sei se tem uma certa semelhança com as perguntas dos processos anteriores, como que foi. Porque isso Hum. realmente me bateu uma dúvida, assim. Seria interessante Não. ter uma dica de você a respeito disso. A gente viu assim com mais detalhes sobre a questão até da estrutura, das respostas para a prova dissertativa, mas de uma forma mais global, né, com foco em vários processos, acho que no módulo 4 ou 3. Mas falando agora com especificidade em relação ao programa de Direitos Humanos da UFG, qual que é a particularidade lá? A sua internet deu uma travadinha. Oi, oi. Ai, minha conexão caiu. Minha conexão tinha caído. Voltou? Voltou. Então, Vitória, eu estava falando Nossa, nem sobre... a 4G tá bom. Voltou. Eu Enfim, estava falando fala. para o pessoal que essa questão da prova dissertativa é um dos módulos que a gente trabalha dentro do GPS, em que eu falo sobre a questão da estrutura, das respostas, como que são as principais provas, mas respondendo a pergunta da Vitória, que tem essa particularidade em relação ao mestrado, ao programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos da UFG, lá tem uma particularidade que é a seguinte: geralmente os processos seletivos de mestrado, anualmente eles disponibilizam as provas anteriores. Por exemplo, a prova de idioma você consegue no site, a prova dissertativa você também consegue no site. Então, para você se preparar com os materiais anteriores é algo muito interessante. Só que no mestrado em Direitos Humanos da UFG tem essa particularidade deles não liberarem o espelho para quem quiser analisar dos anos anteriores. Então, eu fui meio que no escuro, assim, para essa prova. Claro que eu tinha lido os textos que estavam indicados no edital, que grande parte dos processos seletivos eles colocam coletânea de textos que a gente tem que ler necessariamente para conseguir responder essa etapa na prova dissertativa. Então a gente tem que ler esses textos, fazer fichamentos, enfim, para realmente chegar no dia da prova e a gente conseguir responder as perguntas. Geralmente as perguntas elas são no formato de questões mesmo, e a gente tem que responder no formato de uma dissertação, como se fosse uma dissertação, né, argumentativa. Então, em relação ao... Estou recapitulando aqui. Em relação ao de direitos humanos, eu lembro que eram, salvo engano, 5 perguntas em relação à coletânea de artigos que eles tinham disponibilizado no edital. E você podia... Tinha uma pergunta que era obrigatória, que era a primeira pergunta, e você tinha a opção, dentre outras 4 perguntas, de escolher a pergunta que você mais se familiarizasse, que você quisesse, para também responder, para você fazer ali a sua argumentação. Mas geralmente são questionamentos que eles colocam para quê? Para analisar a sua capacidade argumentativa e crítica. E uma das coisas que a gente viu lá dentro do GPS também, mas assim, só dando uma pincelada aqui para o pessoal, porque, enfim, essa aula lá tem muitas horas que a gente fala só um módulo específico para falar sobre a prova dissertativa e também de idiomas, mas só dando uma pincelada aqui para o pessoal, a questão de dialogar com os autores é muito importante. Ou seja, quando você estiver, principalmente estudando aí, Vitória, para o processo seletivo de direitos humanos, como você não vai ter acesso
às provas anteriores, porque eles não disponibilizam. Então, o que eu te indico? Que você leia os textos, né, primeiramente, reveja o nosso módulo lá também sobre a prova dissertativa e coloque os autores para dialogar. Quando você estiver lendo os textos e fazendo aqueles fichamentos que a gente também viu lá no módulo 1, quais são as perguntas que a gente tem que buscar identificar dentro do artigo, que é muito importante. Então, faça os fichamentos, pegando aquelas perguntas que a gente viu lá no nosso primeiro módulo, né, do GPS, e faça esses fichamentos buscando identificar os principais pontos ali dos trabalhos, né? Qual que é o problema de pesquisa do artigo, quais foram os resultados alcançados, a conclusão, a metodologia empregada. E, enfim, porque aí você já vai ter uma compreensão muito melhor, você já vai chegar muito mais preparada para essa etapa, tá bom? Então, eu acho que eu particularmente não treinei a minha escrita, digamos assim, né, antes do edital, porque eu não tive acesso às provas, mas eu fiz fichamentos de todos os textos que eu li, e eu levei esses fichamentos lá para o dia da prova também. Então, antes ali da prova, eu até fiquei olhando um pouquinho para alguns pontos, mas, claro, eu não fiquei doido estudando. Acho que isso é algo que a gente não pode fazer também, né? A não ser alguma coisa aqui, outra ali, mas não estudar no dia especificamente do processo seletivo que você vai participar e também no dia anterior. No dia anterior, a gente tem que descansar para chegar com a cabeça lá bem relax, para a gente não ficar nervoso e às vezes esquecer alguma coisa, porque se você está estudando durante muito tempo, com muita intensidade, nosso cérebro cansa. Então, às vezes a gente vai responder à prova e a gente vai estar cansado. Então, acho assim que o principal ponto aí, com a especificidade para o de direitos humanos, você realmente ler os textos, fazer os fichamentos, tentar identificar os principais elementos ali dos trabalhos e ver como é que os autores dialogam. Outra coisa também que é super importante, que a gente viu, que é em relação às citações. A gente pode fazer citações desses autores durante a prova. Como que a gente faz? De uma forma, fazendo citações indiretas. Então, a gente vai colocar o último sobrenome do autor e o ano da obra, né? Então, eu recomendo que você decore o nome também dos autores dos textos, que geralmente não são muitos, eu acho que são 6 ou 7. Então, você treinar na sua casa como que você faz a citação desses autores, tentar redigir quais são os pontos de convergência, né, desses autores, às vezes pontos de divergência também. Então, é muito importante. Então, de uma forma geral, eu acho que, assim, pela nossa dimensão aqui do tempo, acho que esses são os principais pontos ali para você mandar bem, né, direitos humanos. E, às vezes, conversar com outros candidatos também para saber como é que foi as questões. Eu lembro que, na minha prova, tinha uma questão sobre... Um dos textos falava sobre a questão da racionalidade penal moderna, tinha uma questão sobre isso. Tinha uma questão também sobre as novas formas de colonialismo. Então, outra coisa também que é super importante, como você está num mestrado interdisciplinar, a sua argumentação ela tem que ser muito, como o próprio programa já diz, interdisciplinar. Então, qual que é a tendência que eu vejo de muitos candidatos? Eles vão com a mentalidade do direito. Tem muitos candidatos do direito que vão fazer um mestrado, vão se candidatar ao mestrado em direitos humanos, por exemplo, da UFG ou de outras universidades, que são programas interdisciplinares. Só que a gente vem com uma caixinha fechada do direito. E quando a gente entra em outros campos, na sociologia, na filosofia, no direitos humanos, que é interdisciplinar, a gente tem que sair da caixinha do direito. Então, a sua argumentação, acho que ela tem que trazer também muitos aspectos ali sociológicos, filosóficos, se você conseguir, né, relacionar ali com o seu texto. E não ficar em argumentações, por exemplo, no campo normativo, legislativo, a não ser que a questão te peça isso. Mas eu acho que ter essa visão dos direitos humanos dentro da construção do seu projeto, mas mais uma vertente sociológica, filosófica, histórica, vai ser muito interessante, tá bom? Por quê? Porque os professores que estão vinculados ao programa de direitos humanos da UFG e também de outras universidades que têm essa particularidade de ser interdisciplinar, pelo menos na UFG, a grande maioria não é do direito. Então são professores de outras áreas que vão ler a sua prova. Então eles não vão ter uma visão jurídica, eles vão ter uma visão, muitas vezes, antropológica, sociológica. Então, por isso que é super importante trazer essa interdisciplinaridade, especialmente no campo dos direitos humanos, né, para dentro da sua resposta.
Ah, sim, com certeza. Nossa, show demais. Obrigada. A De dúvida nada. era exatamente essa, se teria como, se você chegou a treinar, a analisar as provas passadas, mas, né, como você disse, mas as dicas já foram de grande valia também. Obrigada. Por nada. Tem mais alguma dúvida em relação ao processo? Deu uma travadinha. Como não, tô tendo problemas Voltou. técnicos. Acontece. Agora Enfim, acho que é isso, voltou. mas saber mais como Uhum. foi também a, todo Certo. o processo, porque a preparação do pré-projeto, eu acho que você começou também um pouco antes, né? E você fala muito disso, de adiante o pré-projeto para quando sair o edital, a gente se preocupar, por exemplo, com a prova de conhecimento específico. Eu queria saber mais assim, como que foi de fato, assim, porque eu lembro que na época da seleção a gente meio que deu uma afastada, assim, né? Porque a demanda todos os seus processos foi bem, assim, né? Complicada. E, assim, eu queria saber como que foi, de fato, assim, na prática mesmo, para saber como que rolou isso tudo. Em relação, se fala conciliar os processos, para Conciliar os processos, as etapas, assim, como que você se preparou mesmo, igual você falou lá uhum. da prova específica. Não estudar um dia antes da prova, mas você sublinhou os textos, revisou várias Uhum. vezes, enfim. Mais isso, entendeu? Então, excelente pergunta, Vitória. Assim, acaba que foi algo que me demandou muito tempo, porque 3 processos seletivos, igual a gente já comentou aqui, cada processo seletivo tem suas particularidades, apesar das etapas elas terem muitas coisas que são incomuns, né? Geralmente tem um processo ali que é semelhante das etapas, que é análise de projeto, prova dissertativa, de idiomas, a entrevista, mas cada universidade vai ter suas particularidades, de acordo com o edital, de acordo com os professores, de acordo com as linhas de pesquisa. Então, realmente foi assim, um pouco complicado conciliar esses 3 processos. Então, o que eu tive que fazer? Sua internet, opa, Nossa, uma travadinha. eu acho que eu vou Não, mas sair tá e vou tranquilo. voltar. Deu Voltou certo agora. agora? Deu certo. Tá. Então, assim, É que foi. eu tô no meu Mas quarto. como era algo, assim, foi complicado, me demandou muito tempo. Ó, a gente tem uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver. Você se preparou para o da UFG e da UNB junto ou o site da UNB mudou muito? A gente tem até umas dúvidas aqui. Deixa eu te responder primeiro, Vitória. Oi, oi. Travou. O professor Clodoaldo tá por aí. Bom dia. Grande Clodoaldo. Voltou. Então, Vitória, como era algo que eu já queria muito, entrar no mestrado, o que eu fiz? Eu estava mais ou menos ali no 9º período e eu fiz estágio na defensoria. Você está me escutando? A conexão da Vitória está ruim, pessoal. Peraí, eu vou entrar, porque eu vou pra sala, eu estou no meu quarto. Aí a gente volta rapidinho. Você? Você está me ouvindo? Está me escutando? Peraí. Agora sim. Então, voltando aqui. Como eu resolvi aí. Na época, na verdade, eu nem tinha pretensão de tentar 3 processos seletivos, mas acabou que foi aparecendo, né? Assim, eu sempre, acho que desde ali do 7º, 8º período, eu já tinha isso muito forte comigo, que eu queria fazer um mestrado, porque eu participava de congressos, então eu tinha contato com pessoas que eram mestres, que eram doutoras, e que eu admirava muito. Então, você como já participou de congresso, você sabe tanto que é legal aquela mágica que tem ali em relação aos debates, aos GPs, né, os grupos de trabalho. Então é muito legal. Então
Participando desse congresso, eu comecei a ter isso mais forte dentro de mim. Falei, nossa, realmente eu quero fazer um mestrado, eu quero realmente me aprofundar no âmbito da pesquisa. E foi o que eu fiz, né? Então, quando estava ali mais ou menos para o nono período da faculdade, no nono período eu estava estudando para o OAB, isso, eu estava fazendo, acho que primeira e segunda fase, que eu fiz no nono período. Então, estava muito focado nisso e também finalizando meu TCC. Então, acabou assim que, quando eu fui me preparar para os processos seletivos, que eu consegui me livrar, digamos, da OAB e do meu TCC, eu já estava mais ou menos ali em junho. E eu sabia que os processos seletivos, eles saíam, os editais, geralmente, em grande parte das universidades públicas, no meio do ano, em junho ou julho. E eu percebi que o edital da UNB já tinha saído. Quando eu entrei no site mesmo, eu falei, nossa, o edital já saiu. E eu estava, acho que nessa época, no estágio ainda. E eu acabei tomando a decisão. Eu falei, não, se eu continuar aqui, porque na época eu pegava por dia, acho que 4 ônibus. 2 ônibus para ir para o estágio, 2 ônibus para voltar. Então eu ficava longe de casa muitas horas do meu dia, tanto na faculdade, no período da manhã, quanto no período da tarde. Então eu falei, nossa, o edital já saiu, e se eu não realmente entrar de cabeça nisso aqui, eu não vou passar. Então, é algo que eu sempre falo pro pessoal. Pessoal, comece a se preparar antes do edital sair. Eu sou uma, digamos assim, uma exceção, mas eu comecei a me preparar com o edital quando ele já tinha saído. Mas qual que foi o meu diferencial? Eu já fazia pesquisa antes, eu já tinha participado de congressos. O meu trabalho de conclusão de curso, que envolvia a questão da população em situações de rua, direito à moradia e políticas públicas, eu adaptei esse meu TCC e transformei em um projeto de pesquisa para a UNB, relacionado à defensoria pública e população em situação de rua. E por que eu fiz dessa forma, Vitória? Porque a gente precisa, é até um dos pontos, né, do planejamento ideal aí, a gente precisa conhecer a produção científica do programa e também dos professores, né, do programa ali, ver as linhas e sublinhas e também do programa. E eu vi que dentro da linha de pesquisa que eu queria ingressar, que era Constituição e Democracia, porque eu vi assim, nossa, vou estudar constitucional em Brasília, com grandes nomes e tal, e eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, mas eu preciso encaixar algum tema que eu tenho aqui de pesquisa dentro dessa linha, dentro dessa sublinha aqui. Aí eu li as sublinhas, tinha uma sublinha de história constitucional, outra mais relacionada à filosofia política, e eu vi uma sublinha lá relacionada a instituições jurídicas, separação dos poderes e processo constitucional. E eu falei, nossa, eu acho que nessa aqui dá para me encaixar alguma coisa. E eu li lá, e eu vi que daria para mim trabalhar a população em situações de rua se eu também trabalhasse um aspecto da defensoria. A defensoria, falasse que a defensoria, acesso à justiça e população em situação de rua. Então eu fiz essa adaptação porque eu também tinha um conhecimento em relação à defensoria, por ser estagiário mais de um ano da DPU. E como a sublinha falava em instituições jurídicas, aí o que eu fiz? Eu entrei lá no repositório, eu vi que não tinha nada falando sobre defensoria. A grande parte dos trabalhos dessa linha de pesquisa eram relacionados a poder judiciário. Eu falei, cara, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque eu já tinha uma experiência ali enquanto estagiário, eu conhecia um pouco das debilidades do órgão, e eu também já tinha experiência para falar de população em situação de rua. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre isso. Um dia depois da banca, da UNB, eu fui para a USP também, né, no congresso, apresentar um trabalho sobre isso, sobre população em situação de rua. Então era algo ali que eu já tinha um certo domínio, né? Mas eu sempre recomendo, pessoal, não comecem a se preparar, principalmente se você não tem experiência em pesquisa, não comece a se preparar quando o edital já sai. Tem que começar a preparação antes, para evitar, porque realmente para mim foi muito corrido. Eu só consegui conciliar porque eu tinha o meu período da tarde e o período da noite realmente dedicado para isso. E o que eu fiz para conciliar? Eu vi as etapas e eu fui anotando, para ver se nenhuma etapa ia chocar com a de outro processo. E eu vi que nenhuma etapa ia chocar, e eu falei, eu vou me inscrever. Na época, eu acho que eu queria me inscrever só em 1 ou 2, porque eu pensava assim, o UNB está muito distante da minha realidade. A gente tem todas as crenças limitantes, que até uma das coisas que eu falei na aula 2 da jornada, sobre as crenças limitantes, eu tinha a crença limitante que eu achava assim, que pelo fato de ser aluno de uma instituição privada, eu estava no 10º período da graduação, eu vinha de uma instituição privada, eu não participava de grupos de pesquisa das outras faculdades, dessas universidades públicas. Então, para mim, era algo assim muito distante da minha realidade. Eu pensava assim, né? Mas
Claro que eu sempre me doei ao máximo para tentar reverter isso, mas querendo ou não, isso ficava rodando na minha mente assim. Então, acho que eu até perdi agora o que eu estava falando. Mas aí eu anotei, recapitulando aqui, eu anotei todas as etapas, eu vi que nenhum ia chocar. Ah, eu queria, voltando, lembrei que eu queria participar acho que só de dois processos, um que era da UNB e o outro acho que era Direito e Políticas Públicas da UFG. Aí na época eu acho que foi o Renato, foi um dos meus mentores, ele ficou, não, não, faz, dá para você fazer, dá para você conciliar. Eu acabei fazendo o terceiro também, eu me inscrevi no Direitos Humanos, e eu tinha uma escadinha, eu coloquei como prioridade, pô, quero o NB primeiro, então esse aqui é o que eu vou me doar mais. Em segundo, Direito e Políticas Públicas, porque eu também já tinha pesquisado sobre políticas públicas e tal, gostava das linhas de pesquisa de lá. E a terceira opção era o de direitos humanos. Então, eu tive que anotar realmente. Aí começou aquelas coisas que a gente fala lá no GPS sobre planejamento, questão das micrometas. E realmente, assim, eu fiz o trabalho de base, que era conhecer o programa. Então, eu entrei no site, pegando especificamente a UNB aqui, só para poder contextualizar o pessoal. Então, eu entrei no site, tudo que eu passei para vocês assim, em relação no nosso primeiro episódio da jornada foi o que eu fiz. Eu conheci a produção dos professores e aí, muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar, muitas vezes não vai ser no primeiro dia que a gente vai conseguir encontrar qual que é a linha e a sublinha de pesquisa que a gente quer ingressar. O que que dá para a gente encaixar lá, entendeu? A nossa temática. Esse é um processo que realmente demora, acho que eu devo ter demorado mais de uma semana, se brincar, só lendo, só conhecendo, antes de começar o meu projeto, só conhecendo as linhas de pesquisa do programa, as sublinhas. Aí o que eu fazia? Eu entrava no currículo Lattes dos professores, Vitória, e via os últimos trabalhos que eles já tinham publicado e ficava refletindo comigo mesmo. Pô, o que esse professor já escreveu que eu tenho afinidade? O que dá para me encaixar? Então, eu fiz esse processo e realmente, assim, no início parece muito confuso, a gente fica perdido e é natural. Então, acho que o primeiro passo da aprendizagem é a confusão. Então, se você não está confuso, então é porque você não está aprendendo. Então, vai ser natural. Quando você entrar no programa e ficar refletindo lá, vai vir a confusão natural. O que você tem que fazer? Você tem que dar tempo ao seu cérebro. Você vai ler, reler, ver a produção dos professores e fazer uma reflexão, uma autoanálise, buscando identificar o que você já tem de expertise, o que você já desenvolveu. Pode ser que você não tenha experiência científica e quer se candidatar a um programa de mestrado, mas você tem uma experiência profissional, muito provavelmente. Então, às vezes, alguma problemática do ponto de vista profissional, ela pode virar objeto de pesquisa. É claro que eu sempre faço uma diferenciação, que tem a caixinha do universo científico, tem a caixinha do âmbito profissional, que a gente não pode, muitas vezes, trazer argumentações do ponto de vista profissional para pesquisa, mas se a gente consegue trazer rigor metodológico para alguma problemática do ponto de vista profissional, dá sim para a gente fazer pesquisa. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu via na prática ali quais eram as debilidades da defensoria. Eu era estagiário, eu via aqui a questão orçamentária, o governo cortando verba da defensoria. Então, da questão do acesso à justiça, que era muito forte, eu fazia atendimento assistidos. Então, era um problema do ponto de vista profissional, que eu, através de um rigor metodológico, principalmente a metodologia, que é muito importante, né, que a gente também trabalha dentro lá do GPS, que a gente já viu que a metodologia não é norma da BNT, metodologia não é Ctrl+C, Ctrl+V, metodologia é falar ali o passo a passo que você vai seguir na sua pesquisa, de forma utilizando os métodos, né, de pesquisa. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei esse problema do ponto de vista profissional e, através de uma análise científica, eu transformei em um projeto de pesquisa. Então, acho que, assim, de uma forma geral, basicamente foi dessa forma que eu fiz. Realmente eu tive que me doar muito, porque eu comecei a minha preparação tarde, isso eu confesso para vocês, e por isso que eu falo tanto, Vitória, para o pessoal, gente, não espera edital, começa antes. E principalmente para aquelas pessoas que não tiveram uma experiência com pesquisa, que nunca participaram de um congresso, é super importante começar a preparação ainda antes, né? Então eu acho assim que se você for querer fazer só o mestrado, por exemplo, né? Se você for fazer só o mestrado em Direitos Humanos do UFG, como você ainda está no nono período, né? Ou Isso. no nono período, né? Nono agora, nono décimo. Você tem aí mais um ano, né? Você vai fazer no finalzinho do décimo, né? Provavelmente.
Você tem um tempo muito bom, assim, para fazer o seu planejamento. Então, acho que, eu não sei se você já começou a ler as linhas e as sublinhas, a produção científica dos professores. Eu acho assim que por enquanto você não tem que se preocupar com o projeto, porque o seu tempo ainda é muito bom para fazer uma preparação. Eu acho que o mais importante agora é fazer esse trabalho de base dessas etapas, né, em relação ao programa, conhecer a produção dos professores, ler as linhas e sublinhas e ficar fazendo uma autoanálise. Pô, o que que os professores estão pesquisando aqui que eu mais gosto, que eu tenho mais aptidão? E para depois, aí sim, você montar um cronograma de estudos de acordo com as etapas, de acordo com o projeto de pesquisa, de acordo com prova dissertativa. Aí sim você tem que montar esse cronograma. Eu lembro que quando eu estava estudando para a prova dissertativa, eu coloquei, acho que como meta, ler um artigo e fazer um fichamento de um artigo por dia. Ler e fazer o fichamento de um artigo por dia. E geralmente, acho que teve um prazo de um mês para análise de projeto, quando saiu o resultado da análise de projeto, para a prova dissertativa. Então, eu tive acho que 30 dias para ler, salvo engano, 10 artigos. Eu não sei se é 10 de direitos humanos ou se é 6. É um dos dois o número. É porque eu também fiz o de direito e políticas públicas, que também tem uma coletânea de artigos. Eu sei que um deles tem 6 artigos no edital, isso no ano passado, e no outro tem 10. Então eu coloquei a meta, ler um artigo e fazer um fichamento. Outra coisa que foi muito bom também para mim, Vitória, que eu te recomendo bastante, porque a gente inclusive já falou sobre isso, que é em relação aos grupos de estudo. Que se você puder participar de algum grupo de estudo, de algum grupo de pesquisa, dentro da UFG, enviar algum e-mail para o professor para perguntar se tem a possibilidade de pessoas externas da instituição fazer parte, eu acho que é muito bacana, principalmente agora nesse período que tudo abriu, digamos assim, né? Tudo está no mundo virtual. Eu estou vendo muitos programas de mestrado e doutorado abrindo vagas para grupos de pesquisa, projetos de extensão, para a comunidade. Então, acho que seria super bacana se você tiver a possibilidade também de entrar em contato com o próprio, com os professores do programa de Direitos Humanos para saber se tem essa possibilidade de você participar de algum grupo de pesquisa. Mas que você vai receber é um não. E o não você já tem, você só precisa de um sim. Se não der certo com o professor, tenta com outro. E outra coisa também que você pode fazer, se não der certo, né, com nenhum professor, você pode criar o seu próprio grupo de estudos. Foi o que eu fiz. Como eu não fazia parte de nenhum grupo de pesquisa, o que eu fiz? Eu criei um grupo de estudos, que inclusive hoje a gente tem reunião no período da tarde, um grupo de estudos em jurisdição constitucional e políticas públicas. E o que eu fiz? Nesse grupo, eu coloquei os textos dos editais, dos processos seletivos, para a gente debater entre os membros. Eu acho que eu fiz uma live, acho que uns 2 meses atrás, falando sobre a criação do grupo de estudos. Então, quem estiver assistindo aí quiser saber como é que faz para criar, o que tem que ter. E muitas vezes a gente fica pensando assim, grupos de estudo, pesquisa só pode ser se estiver ali vinculado à instituição, se tiver registro no CNPq. Mas isso também é uma das crenças aí limitantes que ninguém nos fala, né? Então, acho assim que se você não conseguir participar diretamente de algum grupo de pesquisa dentro desse mestrado que você quer, eu acho que seria interessante você criar o seu próprio grupo. E você mesmo começar a fazer ali a seleção de materiais que você quer estudar e colocar para debate. Então, tenho certeza, se você criar um grupo e fizer uma divulgação aí, pessoal, a gente vai estudar sobre direitos humanos, ler os artigos, refletir sobre eles. Foi o que eu fiz. E deu certo. Então, assim, de uma forma geral, essa foi a minha estratégia. Eu sei que tem vários pontos aí, né? Mas eu acho que, principalmente considerando que você tem um prazo aí muito bom até o processo, dá para você montar esse planejamento de acordo com essas etapas, né, que você teve acesso e fazer algo bem legal. Quando você chegar no processo seletivo, você já vai estar bem afiado e não vai ficar no sufoco, digamos assim, né? A gente teve muitas perguntas aqui, ó. Deixa eu só... eu queria te falar isso. Opa. O Apolo tá me perguntando se você se preparou para o da UFG e do UNB juntos? O site do UNB mudou muito. Sim, Apolo, eu me preparei para o da UFG e da UNB juntos. Igual eu estava explicando aqui para a Vitória. Eu fiz... outra coisa que eu esqueci de falar. Eu fiz adaptações do meu projeto de pesquisa. Eu fiz o meu projeto de pesquisa primeiro para o UNB.
Depois fiz adaptações para me adequar ao processo de Direito e Políticas Públicas da UFG. Depois fiz adaptações de novo para o de Direitos Humanos, de acordo com as particularidades de cada instituição. Mas como o meu tema ele tinha um caráter assim, transdisciplinar, que dava para trabalhar políticas públicas, direitos humanos, acesso à justiça, eu consegui encontrar esses pontos de convergência entre as linhas de pesquisa e por isso que eu consegui fazer essas adaptações. Então, se você quiser fazer mais de um programa de mestrado, mais de um processo seletivo, é super importante que você não faça o mesmo projeto de pesquisa e mande para todas as universidades. Não, você tem que fazer um projeto de pesquisa e beleza, depois você olha a outra linha de pesquisa de outro processo seletivo que você quer ingressar e faça as adaptações no seu projeto. Pode ser que o seu projeto ele só se encaixe numa linha de pesquisa de uma instituição e você não consiga fazer o que eu fiz, que foi adaptar para outros processos seletivos. Vamos supor que, por exemplo, você quer pesquisar sobre direito agrário. E no direito e políticas públicas, por exemplo, não tem linha de pesquisa em direito agrário. Acho que na UNB também não tem linha de pesquisa em direito agrário. Então, dificilmente você vai conseguir fazer adaptações. Aí você tem que criar um projeto, digamos assim, do zero para participar dos processos seletivos. Em relação ao site do UNB, realmente mudou muito, porque teve umas atualizações lá e realmente o site está com uma interface ruim, digamos assim. Você não consegue acessar os documentos dos últimos processos seletivos, salvo engano. Acho que só do último que você consegue ter acesso aos documentos. Mas dos exames anteriores, você realmente não consegue. Eles tentaram migrar lá a plataforma, mas ela está realmente bugada e tem essas particularidades aí das universidades públicas, né? Questão orçamentária, enfim. Mas se você ficar com alguma dúvida, tiver algum documento aí que você não teve acesso, se eu tiver aqui no meu computador, eu posso te enviar, tá bom, Apolo? A Maia, que você faz sobre etapas de entrevista. Você viu aí? Aham. Nossa, como você, Gustavo, fala um pouco da entrevista. Como você fez para se preparar para a entrevista? Quais os pontos principais perguntados para os professores? Mas primeiro, Vitória, como o foco da live aqui hoje é você, quero saber se você tem mais alguma pergunta, tá bom? Porque esse era o objetivo, né, pessoal? Só contextualizando quem chegou depois, eu lancei um desafio no canal do Telegram para a primeira pessoa que me chamasse no direct e quisesse fazer uma live comigo para falar sobre planejamento ideal. Por quê? Porque foi um dos pontos que a gente trabalhou dentro da jornada da aprovação no mestrado, no primeiro episódio, tá bom? Ontem a gente falou sobre 5 crenças limitantes. Então, quem aí não tiver inscrito, recomendo muito que se inscreva, ainda dá tempo. O link está na bio do meu Instagram. E você já pode ter acesso às 2 primeiras aulas, 100% online, 100% gratuito. E tá muito bacana, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode estar deixando lá nos comentários do evento que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Mas, Vitória, diz aí se você tem mais alguma dúvida. Na verdade, nenhuma dúvida não, mas aquela dica que eu acho que você já tinha passado no nosso GPS da aprovação, é muito isso, né? De pesquisar as produções científicas dos associados, os relacionados ao programa, à linha de pesquisa, ao eixo que a gente tem interesse. Então, eu acho que essa etapa vai me auxiliar muito, porque vai alinhar o meu interesse da minha pesquisa científica. Então, assim, show. E é isso. Deixar um Bacana. convite aí pro pessoal, né? Semana que vem abre as inscrições para o GPS. Então, eu que posso ter o lugar de fala para fazer um publi aqui, né? Mas, assim, pessoal, GPS muito interessante. Aprendi muito, muito, muito com o Gustavo. Queria até agradecer mais uma vez, assim, são informações que a gente nunca imagina que vá implicar numa melhor preparação. E assim, eu aprendi muito e eu queria te agradecer. O planejamento é, assim, de fato essencial para o sucesso, né, na aprovação. E é isso. Muito obrigada também por essa De oportunidade. nada, Vitória. Né? Eu que agradeço. Então... Pode tirar as demais dúvidas agora. Tá liberado. Beleza. E qualquer dúvida que você tiver, Vitória, manda lá na comunidade Raiz, que a gente sempre está lá conversando também, aprofundando, né, em alguns pontos, que realmente não dá para a gente aprofundar aqui no nosso curto espaço de tempo, né? Mas foi muito bacana falar com você.
e poder esclarecer essas dúvidas cara a cara com você, né, sobre o seu planejamento. E agora, aqui na função de mentor, né, eu posso também estar te cobrando, quero que você já comece aí, separar meia horinha do seu dia para, enfim, começar a já focar nesse processo que você quer ingressar, tá bom? Em relação à pergunta da Maiana, como você fez para se preparar para a entrevista? Quais os pontos principais perguntados para os professores? Essa pergunta aqui, gente, a gente tem um módulo só para falar sobre isso, sobre entrevista, que realmente tem muita coisa para falar, mas eu acho que de uma forma geral, na entrevista, o que você tem que fazer? Você tem que estar muito seguro do seu projeto, porque os professores eles vão te perguntar sobre o seu projeto. Outra coisa também que eles vão te perguntar bastante sobre dentro do seu projeto, né, é a questão da executabilidade dele, porque tem muitas pessoas, Vitória, que fazem projetos que são muito amplos. Esse é um dos grandes problemas também que eu vejo das pessoas, que é a relação à delimitação. Muitas pessoas não conseguem fazer delimitações, por quê? Porque a gente não aprende isso na faculdade, em grande parte, né, das faculdades, eu não posso falar por todas, mas a gente faz muitos projetos de pesquisa, pegando ali para fazer trabalho de conclusão de curso, né? A gente faz o primeiro projeto de pesquisa, depois o TCC. Então a gente faz muitos projetos que são muito amplos. E no âmbito do mestrado, o que a gente precisa? De profundidade. Então não tem como você, por exemplo, fazer um projeto de pesquisa para falar sobre a desigualdade no Brasil, de uma forma assim, geral. Beleza, você quer falar sobre desigualdade? Mas qual que é os recortes que você vai fazer dentro do seu projeto, né? Então é muito importante essa parte da delimitação. Então se o seu projeto ele não tiver, digamos assim, bem delimitado, esse é um dos pontos que eles vão bater bastante com você na etapa da banca, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante de falar. A questão da metodologia que você empregou no seu trabalho, você precisa saber. Tá bom? E você não pode chegar lá e simplesmente falar assim, minha metodologia eu utilizei o método dialético. Não, eu utilizei o método indutivo. Beleza. O que isso diz sobre o seu trabalho? Não diz nada. Então, você realmente precisa falar da sua metodologia. Esse é um dos pontos que até recomendo que você fale, já que se adiante as perguntas dos professores, porque você tem um tempo inicial para falar, para se apresentar. Então você tem que fazer uma apresentação pessoal e depois falar sobre o seu projeto. Na apresentação pessoal, fale sobre suas experiências científicas e profissionais se tiver relação com o seu tema de pesquisa. Aí depois você entre especificamente no seu projeto de pesquisa e fale dos principais elementos ali que são relevantes, né? O seu problema de pesquisa, sua metodologia empregada, os objetivos. Aí depois que você se apresenta e apresenta o seu projeto de pesquisa, tem uma etapa, tem um período ali que os professores vão te questionar sobre o seu projeto. E ali eles podem te questionar sobre várias coisas, mas eu acho que essas são as principais em relação à questão da executabilidade do seu projeto, se realmente dentro dos 2 anos vai dar para você fazer executar a sua pesquisa, então por isso que é importante essa parte das limitações. Questão de disponibilidade de tempo, se você realmente vai ter tempo para fazer a sua pesquisa, porque tem pessoas, por exemplo, advogados, grandes advogados, que trabalham de segunda a sábado, período integral. Então, muitas vezes você tem aulas durante a semana, e como é que você vai conciliar isso? Então, você tem que pensar em respostas antes da banca. Você não pode falar assim, em caso de aprovação, eu vou refletir sobre isso. Não, você tem que falar assim, eu já fiz a minha preparação, eu já me planejei no meu trabalho e tal, mas eu já vou ter essa janela na minha agenda justamente para assistir às aulas, justamente para executar a minha pesquisa. Então, isso é super importante que você faça isso antes da banca, né? Deixa eu ver outra coisa também que é importante. Em relação ao seu marco teórico, também é importante que você releia o seu marco teórico, porque os professores podem te questionar sobre isso. E tome cuidado também, assim, às vezes você une um marco teórico que tem algum ponto que é conflitante com outro autor, beleza? Então é importante que você tenha essa compreensão para não pegar marcos teóricos que divergem de uma forma assim muito direta. Tudo bem, pode divergir, mas assim, você tem que encontrar pontos de congruência entre esses teóricos que você está abordando ali, com as particularidades que você quer para o seu projeto, né? Porque tem autores aí que têm muitas teorias, né? Então, talvez uma teoria realmente conflite com a de outro pesquisador, mas pode ser que tenha pontos comuns. Então, esse ponto também é importante, que você se antecipe, né, às perguntas da banca. Porque eles podem te perguntar, beleza, Maiana, como é que o autor A dialoga com o autor B? Aí você tem que falar, como é que a teoria Y dialoga com a teoria X? Essa é uma questão também bem importante.
Mas tem inúmeras outras coisas que a gente poderia falar sobre a entrevista. Nossa, gente, tem muita coisa. Tem questão de oratória, de linguagem corporal, enfim, tem muitas coisas que a gente trabalha especificamente no nosso módulo que realmente assim não dá para compactar tudo aqui no nosso espaço curto de tempo, né? Mas de uma forma geral, acho que eu consegui te responder, Maiana. Aí tem outra pergunta também do Apolo, né? Também vejo o UNB como algo muito distante. Também não tenho nem experiência em pesquisa científica. Apolo, na nossa terceira aula de jornada, não sei se você está participando, eu falo sobre umas estratégias, vou falar sobre especificamente 3 estratégias que você pode utilizar para turbinar o seu currículo Lattes em pouco tempo, tá bom? E são coisas assim que você pode começar exatamente na mesma hora, tá bom? Que você estiver assistindo a aula. São coisas simples que você não precisa ter experiência em pesquisa, que você não precisa estar vinculado a nenhuma instituição. Então, eu recomendo muito que você assista na segunda-feira, tá bom? Que vai estar muito bacana. Mas não se preocupe com essa questão de experiência. Tem muitas formas de você começar. Uma delas, como eu já comentei no início da live, que foi a que eu comecei, porque quando eu comecei a pesquisar, digamos assim, não tinha grupos de pesquisa na minha faculdade, não existia PIBIC, não existia PIVIC. E eu comecei participando de congressos. Então, de uma forma geral, acho que se você começar a participar de congressos científicos aí, você vai conseguir amadurecer. E quando você chegar no processo seletivo de mestrado, você já vai se sentir muito mais confiante, tá bom? Porque quando você participa de congressos, você participa de debates, você sente a experiência ali de banca dos professores, você tem a oportunidade de apresentar seus trabalhos, um resumo, um artigo, tá bom? E isso independe de titulação, você não precisa ser mestre para publicar, não precisa ser doutor, independe da universidade que você veio, eles não olham isso, tá bom? Então é super tranquilo e é muito bacana. Mas também tem outras coisas que eu vou deixar para segunda-feira para poder te falar na nossa aula, tá bom? Assis, perguntaram se a live fica gravada, porque o tempo aqui, a sua mãe e a sua namorada falaram que tá acabando. Ah, tá. Não, beleza. Sim, vai ficar gravada. O Marcel, né, perguntou. Sim, pessoal, vou estar deixando essa live disponível aqui no perfil, tá bom? E a gente tem mais alguns minutinhos aí. Então vou aproveitar realmente para quem ainda não estiver participando do canal do Telegram, participe, pessoal, porque às vezes pode dar uma doida de novo em mim e eu lançar outro desafio desse, igual eu fiz com que eu mandei no grupo, né? E a Vitória foi a primeira a escutar lá e me chamar no direct. E hoje está aqui participando, né, da live comigo, a gente falando sobre as etapas do processo seletivo, sobre planejamento ideal. Então, é isso, Vitória. Só tenho a também agradecer você. E tô aqui na torcida. Espero que em breve a gente possa comemorar, né, sua aprovação. Eu tenho certeza que é só questão de tempo, né? Porque você já está se preparando desde agora. Então é realmente assim, só questão mesmo do planejamento em si e se dedicar um pouquinho aí todos os dias, porque é o que eu falo, né? Não adianta nada você estudar 10 horas num dia e no outro você não estudar. O mais importante é a constância. Então, a constância ao longo do tempo, isso faz total diferença. E isso, realmente eu sei que você tem e que você vai, em breve, estar conseguindo aí a sua aprovação. Show, obrigada. Foi, assim, uma oportunidade muito massa, né? Até achei que eu não tinha conseguido, porque muitas pessoas já tinham escutado o áudio, mas foi muito bom. Tirei muita dúvida específica do programa que eu tenho pretensão de tentar e, assim, foi show. Obrigada mais uma vez, viu? Por nada. Convidar a última vez, né, para o GPS da aprovação, gente, vale muito a pena e é isso. Show demais. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Vou estar deixando a live aqui disponível no perfil, tá bom? Grande abraço a todos. Gente, tchau, tchau. E segunda a gente se encontra na nossa terceira aula.